Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar em nosso curso de exercício aí para o concurso da Receita Federal, né? Nós demos essa paradinha aí, né? Ficou um tempo sem aula, mas nesses próximos dias aí a gente acaba aí o curso de contabilidade aí para a Receita Federal, mesmo sabendo que o concurso da Receita Federal, né, ficou aí para o ano, eu acredito, né, no primeiro semestre de 2018, né, o concurso aí para auditor da Receita, essa é a tendência. Ah, Silvio, mesmo com essa crise toda, eu acredito, né? Mesmo com essa crise aí, eu acho que vai dar uma... Porque o que é que acontece? A gente já tem aí 30 anos da Constituição, a Receita, o pessoal com essa coisa da reforma previdenciária, muita gente se aposentando, então é público e notório que tem uma necessidade muito grande de funcionário e vai ter que ter concurso mesmo, não tenha dúvida disso aí, né? Claro, a gente, né, se preparando aí com antecedência, o que é que acontece? Esses concursos, às vezes, que demoram muito tempo assim de ter, o pessoal acaba ficando, né, muito afiado aí, bem preparado, né? Então é necessário aí a gente estar trazendo sempre novidades para que a gente não seja pego aí de surpresa aí na prova, né? Nessa aula de hoje, nós vamos falar aí da distribuição do lucro, né? Até que a gente já comentou aí a falar na aula anterior, nós falamos da apuração do resultado na aula anterior, né? Mas a gente já comentou que tinha aquelas questões lá que do lucro, lá já tinha reserva, já tinha dividendos, né? E hoje a gente vai fazer aí, dar uma destrinchada aí em todas as reservas aí, comentar e resolver questões de dividendos, de reserva de capital, de tudo aí, né? Para que a gente fique aí bem consolidado aí com essa parte de distribuição do lucro. Então, né, lembrando aí só da nossa aula anterior, né, que a gente apurou o resultado do exercício. Aí depois de apurado o resultado do exercício, nós vamos fazer o quê? Nós vamos distribuir esse resultado, né? Se o resultado foi lucro, aí nós vamos distribuir. Para que é que pode ser utilizado o lucro? O lucro pode ser utilizado para compensar prejuízos, né? Compensar prejuízos anteriores. Ele pode ser utilizado para constituição das reservas, mais a reserva de lucro, né? Pode ser utilizado para aumentar o capital e pode ser utilizado também para pagamento de dividendos, certo? Caso o resultado tenha dado prejuízo, esse prejuízo ele vai ser absorvido obrigatoriamente por quem? A lei fala, né, lá lucros acumulados, mesmo sabendo que hoje não tem saldo final nessa conta, mas pode vir uma questão teórica. Lucros acumulados, reserva de lucros e reserva legal. Parece até uma redundância, né? Reserva de lucro, reserva legal, mas isso aqui ele está dizendo que a reserva legal vai ser a última das reservas de lucros a ser utilizada. Beleza. Então, a destinação lá, a gente vai destinar para as reservas de lucros. O que é que as reservas de lucros têm em comum, né? Reserva de lucros. Todas elas vão ser destinação do lucro da companhia. Então, quando você for constituir qualquer que seja a reserva de lucro, sempre você vai debitar quem? Sempre você vai debitar lucros acumulados e creditar a reserva de lucros que você for constituir. Quando você for reverter, vai voltar para lucros acumulados, certo? Constituição debita lucros acumulados e credita a reserva de lucros. Quando você vai reverter, você vai debitar a reserva de lucros e creditar quem? E creditar lucros acumulados. Perfeito, Silvio. Ok. E as reservas? Quais são as reservas de lucro? Vamos lá. Reserva legal, né? Essa aqui é a única lá prevista na lei que fala que antes de qualquer destinação, né? Antes de qualquer destinação do lucro serão, né, destinados 5% do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. Certo? Olha lá, 5% do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. E, né, essa reserva legal ela tem limites. Diz que a reserva legal ela não pode ultrapassar o capital, 20% do capital social. Certo? 20% do capital social. A reserva de lucro somado com a reserva de capital, se ela atingir os 30% do capital social, a empresa está desobrigada a constituir a reserva legal. Certo? Sempre lembrando que quando falar capital social, a gente está falando de capital social o quê? Realizado. Isso é importante porque a Exap, antigamente, ela fazia em cima do capital subscrito, capital social realizado.
5% do lucro líquido do exercício. Qual é a função da reserva legal? A função da reserva legal, pessoal, é garantir a integridade do capital social. A reserva legal ela só pode ser utilizada para duas coisas: para compensar prejuízos, né? A gente já viu compensar prejuízo depois até de utilizar todas as reservas de lucros, ou para aumentar capital. Função, integridade do capital social, certo? Essa reserva de lucro, cuja função é a integridade do capital social, ela só vai poder ser utilizada para essas duas coisas. Você não pode distribuir dividendos com saldo de reserva legal, certo? Pode ser o dividendos que for, a gente não pode distribuir com reserva legal. Perfeito, Silvio. Então, né, aqui eu chamo a atenção, sempre que você tiver a questão, né, reserva legal mais o que você for constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social, né? Aí o que é que acontece? A ESAF, pessoal, até 2002, ela fazia muita sacanagem em relação a isso aqui, né? Como sacanagem em relação a isso aqui? Com esse limite facultativo. A empresa, por exemplo, é assim, a lei diz, se a reserva legal com a reserva de capital tiver ultrapassado os 30%, a empresa está desobrigada. Ultrapassado, ou seja, o saldo que ela já tinha estiver ultrapassado. Aí a ESAF, até 2002, ela admitia você fazer essa reserva até completar esses 30%. E aí, ela falava, se completou os 30%, a empresa passa a estar desobrigada. Quer dizer, totalmente diferente da lei. Mas ela fazia isso porque com aquilo ali ela fazia muita sacanagem nas questões. Falava, pode ser tanto, deve ser tanto, pode ser tanto. Aí a partir dali, né, no próximo concurso ali de 2003, ela não faz mais esse tipo, não passou a não fazer mais esse tipo de coisa, certo? Então se fosse os 30%, se já tivesse atingido os 30%, a empresa estava desobrigada, se quisesse constituir, constituía e pronto. E se não tivesse, teria que fazer os 5% obedecendo o limite dos 20% do capital social. Beleza. Mas vale a pena comentar uma coisa, é o seguinte, então isso aí é o que está valendo hoje, né? 20%, esse limite é obrigatório, e o limite facultativo somente se tiver ultrapassado os 30%, a empresa está desobrigada. Aí o que foi que aconteceu? A Carlos Chagas, que fazia certo, de uns 4 concursos para cá, né? Aquela parte lá, TCE Ceará, aqueles outros concursos, ela pegou e começou a fazer esse negócio aí, de complementar esses 30% para a empresa ficar desobrigada. Então, a FCC, quando ela faz esse tipo de coisa, ela fala assim, a empresa opta por constituir a reserva legal com o mínimo valor possível. Então, se tiver, né, você for fazer FCC, tivesse um negócio desse, era para você ligar uma antena, porque ali ele estava querendo fazer através do limite complementar, certo? Mas por que eu estou te chamando a atenção e te contando essa história toda? Porque a ESAF, ela tem feito assim agora, só os 20%, e eu não tenho mais esse negócio de complementar os 30%, não teve mais questão em relação a isso. Só que a FCC começou a cobrar desse jeito. E a banca ESAF agora, parece até quem está fazendo é o mesmo pessoal, né? Porque se você pegar a última prova da FUNAI, foi a mesma coisa lá da FCC. Então fica atento com isso aí. Porque se tiver essa zoa lá na prova, a empresa constitui a reserva legal com o mínimo valor possível. Você diz, rapaz, deixa eu testar o saldo da reserva legal com a reserva de capital para ver se dá esses 30%. Porque se der esses 30%, eu vou optar por esse jeito. Mesmo não tendo sido já a ESAF, não tendo cobrado desse jeito nunca, né? Mas faça desse jeito que eu garanto, entendeu? Por quê? Porque ela está se tendendo muito com essa coisa aí da FCC, certo? Muito com essa tendência aí. Então se liga aí nesse negócio, né? E, conforme eu disse, né, isso aqui também é muito importante, que 20% hoje do capital social realizado, se você pegar provas antigas, por isso que você não pode ficar pegando muita prova antiga aí da ESAF, não, porque a ESAF muda desses entendimentos, né? Daqui a pouco a gente comenta de novo aí a respeito dos dividendos. Mas é legal. Reserva estatutária. Disse que o estatuto é facultado ao estatuto criar a reserva, desde que indique 3 coisas. De modo claro e preciso a sua finalidade, como é que você vai calcular e os limites da reserva. Então o estatuto fica à vontade para calcular essa reserva estatutária. Essa reserva estatutária, ela não prejudica a distribuição dos dividendos mínimos. A reserva legal, ela prejudica a distribuição dos dividendos mínimos. Certo? Então essa aqui muito, talvez, questão teórica aí, em relação a isso aí. Ah, Silvio, tem lá 10% do lucro líquido para calcular a reserva estatutária. É 10% do lucro líquido, você não vai descontar nada, né? O estatuto que tem que dizer, determinar como é que vai ser calculada a reserva estatutária. Beleza, né? Reserva legal, estatutária. Aí a gente tem uma outra importante.
Também reserva de contingência. Reserva de contingência. Para que é que serve essa reserva de contingência? Para evitar a diminuição do lucro de causa julgada provável cujo valor possa ser estimado, certo? Então, pessoal, como assim, Silvio? Muitas vezes você está tendo lucro, há tanto tempo você sabe que você tem um negócio que diminui o lucro. Aí naqueles exercícios você pega e destina uma parte para a constituição da reserva de contingência. Certo? Aí quando houver, aí vai diminuindo, ó, diminuindo o lucro. Aí quando houver aquele fato que você está esperando, aí você vai e reverte a reserva de contingência, certo? Então vai dar uma equalizada no lucro. Essa reversão da reserva de contingência vai ocorrer em duas situações. Com aqui no meio, se você, agora eu cheguei à conclusão que não vai acontecer aquele fato futuro não. Aí naquele momento ali você reverte. Ou então quando acontecer o fato esperado, certo? Reserva de contingência é diferente de provisão para contingência. Provisão para contingência é conta do passivo. Reserva de contingência é reserva de lucro, do PL. A reserva de lucro, você só constitui reserva de lucro se tiver lucro. A reserva de contingência, né, que é uma reserva de lucro, você só constitui se tiver lucro. A provisão para contingência, você constitui independente de quê, pessoal? Do resultado. Certo? A reserva de contingência não aconteceu o fato gerador de coisa julgada provável cujo valor possa ser estimado. A provisão para contingência já aconteceu o fato gerador. Você só tem certeza quanto ao prazo e quanto ao valor, certo? Então eu posso dizer, Silvio, que a diferença muito entre, provisão para contingência vai retratar um fato que já aconteceu. Reserva para contingência vai ser um fato que futuro. Provisão para contingência vai ser um fato pretérito, um fato passado. Certo? Então se liga aí. Essa contingência, essa reserva para contingência, normalmente ela vem em valor absoluto e ela prejudica a distribuição dos dividendos mínimos. Essa reserva para contingência prejudica a distribuição dos dividendos mínimos. Beleza. Vi três reservas até agora, legal, e contingência prejudica a distribuição dos dividendos mínimos e reserva estatutária não prejudica a distribuição dos dividendos mínimos. Reserva orçamentária. Essa reserva, essa aqui, a mesma coisa que a reserva estatutária, ela não vai prejudicar a distribuição dos dividendos mínimos. E a grande coisa dessa reserva é a grande quantidade de nomenclaturas que ela tem, certo? Pode chamar de reserva orçamentária, reserva de plano de expansão, reserva de plano de investimento, reserva de retenção de lucros, tudo isso aí é sinônimo dessa reserva orçamentária. O Estatuto diz, desde que previsto lá, a lei, fala que desde que previsto lá no orçamento de capital da empresa, ela pode constituir aí essa reserva orçamentária, certo? Aí tem uma regra de ano e tudo, mas isso não tem muita importância para você ir para a prova não. Desde previsto nesse orçamento de capital lá da empresa, ela pode constituir essa reserva orçamentária. Essa reserva orçamentária é também chamada de reserva de retenção de lucro, plano de investimento, plano de expansão, tudo isso aí sinônimo. Então você já viu quantas reservas? 4. Legal, estatutária, contingência e o quê? E orçamentária. Agora a reserva de lucro a realizar. O que é que vem a ser essa reserva, Silvio, de lucro a realizar? Reserva de lucro a realizar é o seguinte, você apura o resultado econômico lá na DRE. Aí muitas vezes deu lucro, mas muitas vezes uma parte daquele lucro você não vai receber no exercício social subsequente, certo? Por quê? Porque uma parte desse lucro você pode ter vendido e essa venda você só for receber daqui a 3 anos. Então ali vai ser uma parte daquilo ali, vai ser um lucro em vendas de longo prazo, um lucro que não vai ser realizado no exercício subsequente, certo? Ou então também pode ter um ganho, um resultado positivo com equivalência patrimonial, que isso também não vai entrar dinheiro no exercício seguinte, certo? Então, pessoal, olha só, quando você pegou e calculou o lucro, achei o lucro foi 80 mil. Aí calculei os dividendos deram 30 mil. Beleza, calculei o lucro, 80 mil. Calculei os dividendos a pagar, 30 mil. Aí eu vi que nessa apuração do lucro teve uma parte disso aí, que foi lucro de vendas de longo prazo, certo? Esse lucro de X3. Esse lucro de venda de longo prazo, uma parte daquele lucro que eu só vou receber daqui a mais 3 anos, em X5, X6. E teve uma parte desse lucro aqui que foi de 50 mil, certo?
seja, lucro de longo prazo. E teve uma parte que foi resultado positivo com equivalência patrimonial, 10 mil. Certo? Resultado positivo com equivalência patrimonial, isso aí não vai ser realizado no exercício seguinte. É uma receita que aumentou o lucro, mas que não entrou dinheiro. Vai ser realizado quando houver pagamento de dividendos lá. Beleza, né? Então, pessoal, o lucro realizado vai ser a parcela do lucro que ultrapassar esses dois valores. O lucro foi quanto? 80 mil. Quais foram esses dois valores? 60. Então, o lucro realizado é quanto? É 20 mil. Você só pode constituir essa reserva de lucro realizar quando os dividendos eles forem maiores do que o lucro realizado. Se os dividendos forem maiores do que o lucro realizado, a empresa pode. Essa reserva é uma reserva facultativa. Se ela quiser pagar os dividendos de 30 mil, ela paga. Mas se ela quiser, ela limita somente a pagar dividendos de 20 mil. E os 10 mil, ela debita lucros acumulados e credita a reserva de quê? De lucros a realizar. E se isso não for absolvido por prejuízo, lá na frente, quando houver realização, ele vai entrar na base de cálculo não, no pagamento lá dos dividendos, que já houve realização, certo? Então, beleza, Silvio. Então, só posso constituir se os dividendos forem maiores do que o lucro realizado. Perfeito. Né? Se for menor, eu não posso constituir essa reserva. É facultativa. E o que é que vem a ser o lucro realizado? É a parcela do lucro que ultrapassar aqueles lucros, né, em operações que não vão ser realizadas no exercício seguinte e o resultado com equivalência patrimonial. Resultado positivo com equivalência patrimonial. Isso que é a reserva de lucro a realizar. Existe uma outra reserva, que é a reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios. Reserva essa também, essa reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios. E isso aqui é uma reserva também de lucro, certo? Reserva de lucro. Essa reserva também é uma reserva de lucro. E o que é que para que é essa reserva? Pessoal, muitas vezes você apurou lucro, 50 mil foi o lucro. Aí vai distribuir dividendos, 30 mil para distribuir dividendos. Só que a empresa não tem liquidez, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que ela vai pagar esse dividendo de 30 mil? Aqui o lucro já foi todo realizado, mas ela não tem dinheiro. A empresa opta por constituir essa reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios e, né, quando tiver o dinheiro, paga-se esses dividendos. Né? Então, existe acionistas que, se ficarem 2 anos sem receber esses dividendos, eles podem sair da empresa mediante o recebimento de suas ações, né? Reembolso aí do capital, certo? Então essa é diferente, essa reserva especial, a empresa não tem dinheiro. Na reserva de lucro realizada pode ter dinheiro ou não, é para evitar que pague-se um dividendo de um lucro que não vai ser realizado no exercício subsequente. Então já vimos aí, ó, quantas reservas, Lecore! Já vimos 6 reservas, reserva legal, estatutária, contingência orçamentária de lucro a realizar, especial para distribuição de dividendos obrigatórios. Antigamente a gente só tinha essas reservas, né? Nós só tínhamos essas reservas, mas hoje não, né? Hoje a gente surgiu mais 2 reservas, a reserva de incentivos fiscais e a reserva específica de debêntures. Essas 2 reservas também são reservas de lucro. Certo? Reserva de incentivos fiscais e reserva específica de debêntures. Essa aqui é sem muita importância para a prova, não cai, mas essa aqui está tendo uma incidência grande aí nas provas. O que é essa reserva de incentivos fiscais? A empresa, quando recebe doações, subvenções do poder público, antigamente isso ia direto para o PL, isso era reserva de capital. Hoje essas doações e essas subvenções não mais são reserva de capital. Elas vão ser receitas obedecendo ao regime de quê? De competência. Então, se você recebeu uma doação, uma subvenção, por exemplo, uma máquina, aí você debita máquinas, né? Debita máquinas e vai ter aqui uma receita, né? Uma receita diferida, vai ficar lá como receita diferida. Lá onde, Silvio? Lá no passivo não circulante, como uma receita apropriar, certo? E aí, pessoal, olha só, e aí isso, né, vai acontecendo que isso vai para o resultado. Essa receita diferida que está ali, uma receita apropriar, isso vai para o resultado, certo? E quando essa parte disso for para o resultado, isso vai transitar na DRE, vai aumentar o lucro. Aí, para evitar que a empresa pague mais imposto de renda, olha, essa reserva de incentivos fiscais, a reserva que tem natureza fiscal. A empresa pode pegar e destinar
né, aquele valor que aumentou para essa reserva de incentivos fiscais. Destina para essa reserva de incentivos fiscais e tira da base de cálculo de dividendo. Destinou para a reserva de incentivos fiscais, tirou da base de cálculo de dividendos, a empresa não vai pagar tributo daquele valor correspondente que transitou na DRE, aí vai lá e exclui lá do LALU. Certo? Então, debitou máquinas, creditou receitas diferidas, debitou, por exemplo, terrenos, né? Pessoal, olha só, quando você recebe alguma coisa, uma doação ou subvenção, a regra é que você tem uma obrigação, né? A regra é que você tem uma obrigação. Então, se você tiver uma obrigação, enquanto não for atendidas as exigências, isso vai ficar onde? Isso vai ficar lá no passivo. Só vai ficar no resultado depois que você atender às obrigações, certo? Beleza. Mas, se você receber uma doação, uma subvenção, nesse caso aqui, ó, de um bem depreciável, como é máquina, aí você já tem uma base para reconhecimento da receita. Então, os bens depreciados, quando você recebe, essa receita aqui, ela vai para o resultado em função da depreciação do bem. Se você depreciar 20%, você vai jogar 20% daquela receita no resultado, né, que está no passivo, vai para o resultado. Certo? Então, os bens que sofrem depreciação, você vai reconhecer a receita em função de quê? Em função da despesa com depreciação. Beleza, né? Agora, olha só, terrenos não sofrem depreciação. Então, se você receber terrenos, o normal é que você tenha uma obrigação. A Ford deu aqui, né, o governo do estado deu para a Ford um terreno para construir a fábrica. É normal que ela obrigue, né, contratar uma quantidade de funcionários. Beleza. Aí você vai reconhecendo essa receita quando for atendendo aquelas exigências. Ok. Mas, se pegar e não, né? E se pegar e não tiver obrigação nenhuma, deu terreno sem obrigação nenhuma, não tem obrigação. Não tiver obrigação e esse bem aqui, terreno, é um bem que não é depreciável, aí a gente vai jogar tudo no resultado diretamente, certo? Então, quando você receber um terreno e não tivesse obrigação, já ia ficar assim, ó, terrenos, receita com subvenções. Direto no resultado, todo o valor do terreno. Por quê? Porque não tem base, né? Não tem base, você não tem obrigação nenhuma, então você não tem base para reconhecimento daquela receita, aí você joga toda direto no resultado. Então pode ir direto. Esse caso aqui é um caso excepcional, porque é um bem que não é depreciável, né? Um bem que não é depreciável e que não teve obrigação, certo? Hoje com o TCU aí em cima, né? Normalmente se receber alguma coisa, você vai ter alguma obrigação, uma contrapartida, certo? Mas existe essa previsão num pronunciamento. Se você receber e não tiver nenhuma obrigação, aí você joga direto no resultado. Aí as bancas fazem sacanagem. Excepcionalmente, as receitas com doações e subvenções, elas vão para o PL. Vão para o PL nada. Excepcionalmente, elas vão para o resultado. Para o PL era quando elas iam antes, certo? Então, essas reservas de incentivos fiscais é uma reserva de lucro. Se a empresa quiser, ela não constituía, pagava dividendos daquele valor todo. O que eu não posso dizer é o seguinte: as subvenções para investimento, né, que antes era reserva de capital, eu não posso dizer, hoje isso são reserva de lucro. Não, hoje são receitas, né, são receitas que vão obedecer ao regime de competência. Agora, aquele valor que transitar lá pelo resultado, se a empresa não quiser tributar, destina para a reserva de lucros. Agora, se eu falar a reserva de incentivos fiscais é uma reserva de lucro, é. O que eu não posso falar é que antes as subvenções que eram reserva de capital, hoje são reserva de lucro. Porque se a empresa quiser, ela nem constitui aquela reserva de incentivos fiscais. Beleza? Ok. Então também, além dessa aí, vale para a mesma coisa, tem essa reserva de debêntures, né? Você emitiu debêntures, né? Quando a gente emite debêntures por um valor maior do que o valor de passe, né? A gente tem um prêmio na emissão de debêntures. Esse prêmio na emissão de debêntures, isso antes era reserva de capital, certo? Emitir debêntures, ó, debêntures a resgatar, ó, por 100 mil, mas eu botei por 120, vai entrar aqui no caixa da empresa 120 mil. Aí eu vou ter aqui, antes isso era reserva de capital, hoje não, hoje eu vou ter uma receita, né, de prêmio, às vezes vem até escrito ágil, prêmios de debêntures a apropriar, certo? De quanto? De 20 mil. E isso vai ficar lá no passivo, isso vai sendo reconhecido aos poucos no resultado, assim como as subvenções. E se a empresa quiser não ser tributada daquele valor correspondente que for transitar pela sua DRE, ela pega e destina isso aqui para uma reserva específica, a reserva específica de debêntures, e exclui da base de cálculo dividendos. Se ela fizer isso, também ela não vai ser tributada. Beleza?
Então vale para reserva de incentivos fiscais, vale para essa reserva específica de debêntures, só que essa reserva não tem assim abordagem, né, incidência aí nas provas. Beleza, então a gente falou aí das reservas de lucro, né? Falamos da reserva de lucro e aí agora a gente tem que falar dos dividendos. Os dividendos, pessoal, vai ser parcela que a empresa vai remunerar quem? Os sócios, certo? Esses dividendos, ele pode ser um valor, um percentual do capital, né? Pode ser um percentual do PL. Isso que a empresa fixa o dividendo de forma que ela achar melhor, né? Desde que não prejudique os acionistas, né? Principalmente os acionistas minoritários. Beleza, mas em regra, esses dividendos, eles vão ser o quê? Um percentual do lucro, certo? Um percentual do lucro. E aí a grande coisa, né? Dividendos é para ser um percentual do lucro. Mas o estatuto, ele pode ser omisso, ele não falar nada de dividendos. Aí se o estatuto for omisso, os dividendos eles vão ser 50% do lucro ajustado. E quem é que vai ser esse lucro ajustado, Silvio? Vai ser o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais e menos aquelas reservas de debêntures que eu falei que normalmente não cai. Claro, se eu tiver prejuízo acumulado, eu tenho que abater aqui, né? Mas vai ser isso aqui, esse que é o lucro ajustado. Então, se o estatuto for omisso, vai ser 50% desse lucro ajustado. Se o estatuto for omisso e a empresa decidir alterar o estatuto para colocar um percentual, esse percentual não pode ser inferior a quanto? Não pode ser inferior a 25%, certo? Aí não poderá ser inferior a 25% se determinar, né, colocar um percentual. Estatuto omisso, 50% do lucro ajustado. Pessoal, aqui está a grande coisa, né? Aqui as bancas, rapaz, acaba fazendo uma confusão em relação a isso. Eu tiro aí meu chapéu para a FCC em relação com o cálculo de dividendos, que ela vai colocar lá um percentual do lucro, você aplica aquele percentual do lucro, pronto. Ou então ele vai dizer que é um percentual do lucro ajustado, aí você vai ajustar o lucro, certo? Então isso é o correto. Falar que é um percentual do lucro é para ser um percentual do lucro mesmo. E falar que é um percentual do lucro ajustado é para você ajustar o lucro, certo? É para você ajustar o lucro. Perfeito. Aí o que é que acontece, pessoal? A ESAF, ela usava muito essas coisas assim. É 30% do lucro, né? Do lucro conforme estatuto. Quando ela colocava isso aqui, 20% do lucro conforme estatuto, isso aqui sempre ela pegava e ajustava o lucro. Isso é quantos por cento do lucro, né? Conforme ajuste da lei 6.404. Aí ela pedindo para você ajustar. Mas eu confesso para vocês que eles andaram, né? Pisando a bola e, né? Algumas vezes aí na história eles colocaram um percentual, simplesmente 30% do lucro e queria que você ajustasse o lucro, certo? Queria que você ajustasse o lucro. Pessoal, se ele colocasse 30% simplesmente do lucro, não era para você ajustar o lucro, certo? Não era para você ajustar o lucro. Que não é presumidamente que você vai ajustar o lucro, né? Não é presumidamente que você vai ajustar o lucro, certo? Então o que é que acontece? A ESAF, ela veio cobrando muito isso, assim, de você ajustar o lucro, você ajustar o lucro, você ajustar o lucro. Mas no último concurso de 2014, né, nesse último concurso de 2014, eu já achei que ela já fez a coisa certa. Como eu falei, que está essa convergência aí com a FCC, ela já tinha lá um percentual do lucro, foi até aquela questão que nós vimos aí na aula anterior, e ela já aplicou direto aquele percentual do lucro lá, né, em cima do lucro, como dividendo, não descontou reserva legal, não descontou mais nada. Ô Silvio, e você acha que isso é a tendência, né? Eu digo para vocês que isso, para mim, é a tendência. Olha só qual é a tendência. Se ele colocar lá 30% do lucro conforme estatuto, tome cuidado, porque às vezes ele está querendo ali lhe ajustar o lucro. Né? Se ele colocar do lucro ajustado, você vai ajustar. Agora, se ele colocar assim 30% do lucro, faça 30% do lucro mesmo. Porque isso foi da prova de 2014, as provas atuais estão tudo cobrando desse jeito. Então aplique em cima do lucro mesmo. Agora, Silvio, você acha que essa tendência é 100% de certeza? Eu não daria 100% de certeza, não. Eu daria, assim, que é 30% do lucro, né? Se ele falar lá que é 30% do lucro, eu aplico direto 30% do lucro, fosse FCC, ele dizia assim, não é com 100% não, é com 300% que vai ser desse jeito. Agora, com o ESAF, eu digo quanto? Mas uns 97%, 98% eu vou dizer que é desse jeito, né? Porque é o que eu espero, que ela fique a partir dali correta.
Mas se você fizer, pessoal, e não encontrar resposta, fica atento, faça esse diacho e ajuste, certo? Faça e ajuste. Porque nesse mesmo ano de 2014, ele comprou uma outra prova e ajustou o diacho do lucro, né? Outra prova e ajustou o diacho do lucro. Aí eu vou mostrar aqui as duas coisas para vocês, né? Assim, dele ser ajustado, não ajustado. Ah, Silvio, mas isso só acontece com a ESAF? Não, eu vou lhe mostrar também, né? Questão da FGV, que ela não falou nada, que era um percentual do lucro e ajustou. Beleza, essa é a tendência dela, então que seja sempre assim. O que não pode ficar mudando, né? Uma hora de um jeito e uma hora do outro jeito. Certo? Então, mas você leva isso para a prova, se falar que é 30% do lucro, dividendo 30% do lucro, aplique nessa zorra 30% do lucro mesmo e deixa o resto com a gente, né? Beleza? Então, mas eu estou dizendo que você for pegar provas aí anteriores, a gente vai até resolver umas questõezinhas aqui, até para, né, deixar a sua cabeça assim mais aberta, mas eu não concordo com esse posicionamento da ESAF e nem da FGV quando fazia, da ESAF quando fazia e da FGV que tem feito, né, esse percentual. Se for um percentual do lucro, querer ajustar o lucro, né, não concordo. Beleza? Então, a gente dá uma paradinha aqui e volta ainda, né, comentando aí mais uma parte aí dessa distribuição dos lucros. Beleza? Então, até já.